Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje nós vamos começar a ver a função se. A função se é uma das funções mais importantes que tem no Excel e também uma das mais difíceis, tá? Ela é uma das mais solicitadas em processo seletivo, então nós vamos ter uma aula exclusiva aqui só para a função se, ok? Vamos lá então. A função se no Excel, para a gente poder entender o conceito, para que ela serve, vamos imaginar que a gente hoje queira fazer uma média, por exemplo. Se eu quero fazer uma média, usando a função média, essa função vai calcular algo e retornar um único resultado para a gente. Então, se eu quero fazer a média, por exemplo, se eu tiver aqui, um valor embaixo e outro valor aqui, e quiser calcular a média, a função média, seleciona aqui os itens, ela vai me retornar um único valor, que é a média desses valores aqui, ok? Então, uma função retorna um único valor. Ok. E a função se? A função se, ela é um pouquinho diferente. Ela, dependendo de alguma condição, dependendo de alguma regra, algum teste que a gente vai fazer, então, dependendo de algum valor que está em alguma célula ou desse teste, ela pode ter, pelo menos a princípio, dois valores possíveis. Então, a média, por exemplo, a função soma, retorna um valor para a gente, tá? Como resultado. A função se, ela avalia algum teste, alguma condição, e retorna dois valores possíveis. Então, ela tem três informações que são necessárias. A primeira, que é mais difícil aqui, nós vamos compreender primeiro, tá? Que é o teste, a regra que a gente vai fazer. Dependendo dessa regra, se esse teste aqui for verdadeiro, aí você vai definir aqui o que você quer que aconteça se ele for verdadeiro. Se esse teste não for verdadeiro, você vai definir o que você quer que aconteça se esse teste for falso. Então vamos lá, exemplos aqui. Exemplos de testes, né? Aqui eu estou comparando. Se a função se D2 for maior que D1, aí vai acontecer alguma coisa que a gente vai definir depois. Se E3 for igual a RJ, RJ está entre aspas, porque é o nome de um estado, é um texto, né? Se isso for verdade, se E3 for igual a RJ, nós vamos fazer alguma coisa, se for verdade. Se não, se for falso, vamos fazer outra coisa. Se F3 for diferente, assim que é o diferente no Excel, de F4, nós vamos fazer alguma coisa como verdadeiro. Se não for diferente, nós vamos fazer outra coisa como falso, tá? Então, aqui são exemplos de testes. Esse último aqui, se G1 for menor ou igual a G5. Então, todo teste na função se, aqui dentro do teste, sempre vai ter uma comparação. Algum teste parecido com esses aqui. Então, as comparações possíveis são essas aqui ao lado, tá? Essa primeira, maior do que. A segunda, menor do que. Essa terceira, maior ou igual a. Por que o maior é igual é assim? Na matemática, o maior é igual, o igual fica embaixo do sinal de maior. No teclado não existe essa opção, então o Excel ele funciona assim, tá? Maior ou igual a. Esse de baixo aqui, menor ou igual a. Esse aqui, o sinal igual, e o último diferente. Então, na hora de fazer algum teste, a gente usa um desses sinais de comparação, que estão aqui ao lado também. E esses sinais vão entrar na nossa comparação aqui ao lado. Então, nós vamos ver exemplos práticos agora, tá? Eu vou abrir aqui uma nova aba, onde nós vamos simular essa situação para construir a função se. Então, na prática, imaginemos que nós temos aqui, por exemplo, a nota de um aluno. Ele vai ter o nome do aluno aqui, fulano, e ele vai ter uma nota de 0 a 10. Qual é a regra para um aluno ser aprovado em uma instituição, seja uma escola ou uma faculdade? Normalmente um mínimo 6 ou um mínimo 7. Então é aí que a gente vai se basear para construir a nossa regra, o nosso teste. A gente precisa verificar se ele tem uma nota maior do que 7 ou não.
Então, no nosso se, o que a gente precisa verificar é se a nota dele é maior ou igual, vamos basear como 6, se a nota é maior ou igual a 6. Tá legal? Então, nós vamos colocar essa função aqui. Aqui eu quero avaliar se a nota que for digitada aqui vai ser maior ou igual a 6. Então, por exemplo, ele pode ter tirado 8. Se ele tirar 8, eu quero que apareça automaticamente aqui ao lado, escrito aprovado. Agora, se ele tirar, por exemplo, 3, eu quero que automaticamente apareça aqui ao lado, reprovado, considerando que a nossa regra é, ele precisa de uma nota maior ou igual a 6 para ser aprovado. Então, eu quero que, dependendo do valor digitado aqui na nota, apareça automaticamente a palavra aprovado ou reprovado. Então, relembrando o conceito que a gente falou aqui do se, o se ele vai ter um teste, que a gente acabou de definir qual é esse teste, que a nota vai ter que ser maior ou igual a 6, e dois valores possíveis. Se esse teste der para a gente maior ou igual a 6, significa que ele está aprovado. Então, o nosso valor verdadeiro é, se a nota for maior ou igual a 6, se isso for verdade, ele vai ter como resultado aprovado. Se não for verdade, quer dizer, se cair no falso, ele vai ter como nota, como resultado aqui, reprovado. Então, vamos construir essa sentença do se. É igual se... Aí, agora, dentro do parênteses, vamos construir nosso teste, tá? Eu preciso testar se a nota digitada aqui foi maior ou igual a 6. E essa nota está na célula C3. Então, vou marcar a célula C3. Se C3 for maior ou igual a 6, olha que bacana, né? Se C3 for maior ou igual a 6, ele aparece aqui pequenininho o teste lógico, então eu já sei que esse aqui é meu teste. Ponto e vírgula. Se isso for verdade, eu vou colocar entre aspas agora, que o meu valor verdadeiro será aprovado. Por quê? Se for verdade que a nota dele é maior ou igual a 6, ele vai estar aprovado. Agora, se não for verdade, eu vou colocar meu falso aqui, que seria reprovado. Fecho parênteses. Então, dá uma olhada aqui, ó, os 3 itens. O teste, estou verificando se a nota dele é maior ou igual a 6. O valor, se ele for aprovado, o verdadeiro. E o valor falso, se ele não tiver a nota maior ou igual a 6. Aperto Enter, apareceu lá reprovado. Aí está a mágica da função se. Se eu alterar agora a nota dele aqui para 9, por exemplo, e der Enter, ele muda automaticamente aqui para aprovado. Se eu colocar 2, por exemplo, e der Enter, ele muda automaticamente para reprovado. Então, é para isso que a função se, em sua base, serve, tá? Nós vamos ver a partir de agora, nos próximos vídeos, algumas variações da função se.